que todas as necessidades, Pai amado, naquele lugar venham a ser supridas, Pai. Nós colocamos diante do Senhor todas as famílias, todas as casas, aquele povoado, aquelas pessoas que estão, quem sabe, precisando de uma necessidade, de um abrigo, de um alimento, Pai amado. E nós, como igreja, nós, como pastores, também possamos ser a resposta para esse povo, Pai. Clamamos assim, Pai, que o Senhor derrame sabedoria na vida do teu filho, do pastor Léo, discernimento e entendimento, Pai, para que essas necessidades, sim, que ele possa estar encontrando aí, venham ser todas elas solucionadas, Pai. Assim como igreja, Pai, nós te louvamos, nós, Pai amado, invocamos o Senhor, Pai, para que o teu nome, através de tudo isso que está acontecendo também, seja glorificado e engrandecido, Pai. Nós, assim, Pai amado, unimos a nossa oração neste momento para a honra e glória do teu nome. E nós dizemos, Pai amado, assim seja. Que as bênçãos do alto sejam derramadas sobre o estado do Rio Grande do Sul, sobre a vida do pastor Léo, sobre a representação da igreja neste lugar, para a honra e glória do teu nome, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor Ney. Que Deus abençoe a pastora Lu, Amém. família abençoada, viu? E fica o convite, dá um pulinho lá também, tá? No Minas Hall. Se você conseguir, dá um pulinho lá, vai ser bênção. Quero ter Amém. essa ação apostólica lá também. Pois é, Tá eu tenho um bom? compromisso. Tá bom, tá bom. Então tá, abração. Outro. Eu queria agora, irmãos, dar oportunidade a um grande amigo, um homem que eu respeito, tenho caminhado junto com ele, tenho um carinho muito especial. Pastor Davi Gruber, ele é uma referência para nós no Brasil hoje, com pastores, não apenas na veia profética, eu entendo e vejo ele como um profeta, mas tenho também visto um coração assim pastoral, apostólico na vida dele e respeito muito. Pastor Davi Gruber, nos abençoe nessa manhã, tenha total liberdade. Amém? É um prazer poder recebê-lo aqui, meu amigo. Amém. Temos aí. Amém. Fique à vontade. Bom dia na paz do Senhor para todos vocês. Amém. Vamos falar um pouco sobre jejum e vou começar falando um pouco de como eu fui levado a jejuar, né? Assim que eu me converti, chegou na minha mão um livro da Valnice Milhomes. Eu tenho 30 anos e uns meses de fé e, e Deus começou a falar comigo, me chamar para jejuns. E eu me lembro que eu tinha começado uma igreja em Primavera do Leste e eu já tinha feito um jejum de 3 semanas, tomando café e suco. Para mim foi um desafio muito grande, passou uns meses, eu tive um sonho de Jesus falando comigo que eu tinha que jejuar, um jejum de 40 dias. Né? Não sei por que eu fui tomado de um medo. Que eu conhecia de pessoas que jejuavam sem comer nada, nem um dia, ficar 40 dias sem comer nada. Eu tinha ouvido falar que a Valnice fazia isso, mas a gente não tinha acesso à internet, essas coisas que a gente tem hoje. Era mais difícil há 30 anos e uns quebrados atrás. Eu me vi numa crise e eu tinha um discípulo novo convertido, que era o pastor Adevãozir, um que ficou até 70 dias entubado. Né? Ele é um guerreiro forte do meu lado. Foi o primeiro homem que eu conduzi a Jesus. E Jesus não foi e deu um sonho para ele, que ele tinha que parar de trabalhar e jejuar comigo, que eu estava com medo. Eu comecei a jejuar, eu jejuava 7 dias, me alimentava 7 dias, jejuava 7 dias, me alimentava 7 dias. Eu falei, eu vou fazer 7 assim que dá 42, né? E não era isso que Jesus queria. Nós estávamos orando um dia de manhã, não eram muitas pessoas ainda, ele me chamou para uma conversa, ele falou assim, Jesus falou comigo que você tem medo de jejuar 40 dias, pastor.
Ele me disse para mim jejuar contigo. Ele parou de trabalhar, ele trabalhava no secular, ele era construtor, ele estava construindo um barracão, até era o barracão da Lions Club que ele estava construindo. Tinha empleitado aquilo lá. Ele parou a construção e foi a primeira vez que nós jejuamos 40 dias. Isso faz, acho que uns 26 anos, esse primeiro jejum. Foi o primeiro jejum forte que nós fizemos de 40 dias. Eu fiz 14 jejuns, fiz 14 jejuns seguidos de 40 dias. Todos os anos eu fiz um. Os últimos foi um confronto muito forte. Depois dessa data, depois de 2014 para cá, eu fiz apenas jejuns de 21 dias e não fiz mais de 40. Quando fiz de 40 foi com uma outra mentalidade me alimentando. Mas eu quero ler a palavra com vocês aqui, que está em Isaías 58, versículo 3. O profeta está escrevendo sobre uma pergunta sobre o jejum. Ele diz: por que jejuamos nós e tu não respondes para isso? Por que afligimos nossa alma e tu não sabes? Eis que no dia que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, para dares punhaladas impiamente. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a sua voz no alto. Observa que Deus não estava respondendo porque a motivação do jejum não era correta, né? Eu, nas minhas andanças do Brasil, eu já vi tanta gente fazer propósito, até eu já vi gente jejuando para ter membro de um outro pastor vir para ele, porque ele achava que o outro não prestava, né? É esse mesmo jejum, jejum para atacar o outro, né? E aí no versículo 5 de Isaías 58, ele diz assim: seria este o jejum que eu escolhi, que o homem apenas um dia aflige sua alma, que incline sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamaria tu isso de jejum e dias aprazível ao Senhor? A maioria das pessoas que jejum no Brasil, que eu conheço, até fora do Brasil, uns que eu conheço, eles não têm uma disponibilidade de parar para jejuar. Eles colocam uma agenda, uma corredeira, e eles não param. Aqui ele diz assim: seria isso o jejum que eu escolhi, que é apenas um dia, né? O fariseu também jejuava um dia, né? E Jesus ele já começou no discipulado dos discípulos, avisando eles que eles iam ter que jejuar, né? Quando os fariseus e os discípulos, os fariseus e os discípulos de João Batista vieram até Jesus dizendo: por que eles não jejuam? Ele disse assim: olha, o noivo vai ser tirado e eles vão buscar o noivo. E então, aqui o profeta começa a falar sobre o que o jejum faz em nós, quando nós tiramos um tempo maior para ficar sem se alimentar. Depois que ele reclama que não era um dia que ele queria de jejum, ele diz assim: porventura não é este o jejum que eu escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, é a primeira coisa que ele falou. O jejum que solta as ligaduras da impiedade. Você sabe que a incredulidade é um fruto de impiedade. Todas essa sujeira, esses escândalos, por causa de situações que não foi arrancado de dentro do nosso caráter, todo o escândalo que tem, toda a sujeira, todo o envolvimento com dinheiro de político, toda a iniquidade manifestada no meio da liderança brasileira é falta de jejum. Então ele diz, o primeiro ele falou, o jejum que solta as ligaduras da impiedade. Isso aqui não é um dia de jejum, não. Depois ele diz, o que desfaça as ataduras do jugo. Terceira coisa, ele diz, deixa livre os quebrantados e que despedaça todo o jugo. No versículo 6 ele fala de 4 coisas que são muito necessárias. E então depois ele vai falar sobre prosperidade. No versículo 7, ele diz que
porventura não é também que reparta o teu pão com o faminto, recolhe em casa os pobres e os desterrados, e vendo nu o cubras e não te esconda daquele que é tua carne? Observa que ele fala 4 princípios no versículo 7. Os 4 são de sementes, né? Se você olhar sobre sementes, hoje os pastores ficam trabalhando campanhas e recampanhas e tentando arrancar dinheiro das pessoas. É uma luta para arrancar dinheiro das pessoas. Quando você compreende sementes e sacrifício, e é muito difícil um homem entrar num nível, ou uma mulher entrar num nível de sementes profunda, se ele não entrar em um lugar de jejum. Geralmente o nível do teu jejum vai te levar num nível de sementes, né? Às vezes eu conto para as pessoas coisas que Deus me tratou comigo dentro do jejum, né? E coisas que ele me pediu dentro do jejum, né? E quando eu fazia 7 anos que eu estava em Primavera do Leste, do dia que eu comecei uma igreja, quando eu estava completando 7 anos, Deus veio falar comigo. E ele me pediu, ele falou assim, entrega a igreja. Eu tenho vergonha de falar isso porque eu falei rapidamente a minha igreja, mas Jesus foi tão compreensivo aquele dia que ele não me repreendeu. Parece que ele falou com tanto amor, ele falou, não, filho, a minha, que eu tinha que entregar a igreja. E daquela igreja virou umas 6 igrejas na cidade, se espatifou tudo depois que eu entreguei. E estão em boas mãos, porque estão sendo cuidados aqueles discípulos, né? E Deus me pediu muitas coisas na minha caminhada. Eu já semeei 42 carros até hoje, já construí. Eu uso uma caminhoneta 2012. Minha esposa anda num carro usado. Hoje estou morando numa casa alugada, mas estou construindo uma casa para mim, né? Talvez esse ano, o ano que vem, eu apronte ela. Não depende de mim, depende do Senhor. Quando Ele trouxer dinheiro, eu termino. Mas eu aprendi que a vida de jejum me levou a uma vida de entrega financeira. E se a gente não compreende entrega financeira, né, é porque não entrou num lugar de jejum. Por isso que ele fala aqui. Primeiro ele fala de um nível de libertação. Depois ele fala de um nível de entrega. E no versículo 8 ele diz, então romperá a tua luz como a alva. A maioria dos ministérios, eles ainda estão presos em um lugar de trevas. Eles estão pastoreando, estão discipulando, mas todo o tempo que você conversa com pastores no Brasil, parece que está sempre faltando, parece que não transborda as coisas para ele, parece que eles estão sempre numa dimensão de trevas, metade na luz, metade nas trevas. E ele diz no versículo 8, então romperá a tua luz como a alva. Quando você chega nesse lugar de luz, você entra num lugar de descanso. Ele diz assim, e a tua cura apressadamente brotará. E a tua justiça irá diante da tua face. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Você observa que até aqui eu li 4 versículos do que o jejum faz, né? Na realidade, no 6 ele fala de libertação, no 7 ele fala de você entrar num lugar de libertação financeira, né? Conheço pastores que estão há mais tempo que eu no ministério. Quando entrei para o ministério, conheci eles. E eles, até hoje, eles trabalham com manipulação, jogando para eles ter um descanso financeiro. Quando a gente vai observar a finança, as bênçãos precisam andar atrás de você. Mas Deus não entrega a mesma medida para cada um de nós. Se Deus fosse comunista, ele entregava a mesma medida. Deus não é comunista. Deus, ele entrega 5 talentos, 2 talentos, 1 talento, mas ele vai entregar os talentos no nível que você tem de entrega. Jejum é uma entrega. E quando nós compreendemos isso, né? E quando nós entendemos isso,
Se você observar o dia que o apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus, ele era um conhecedor das Escrituras. E Jesus colocou ele em uma situação de dificuldade muito forte, porque Jesus deixou ele cego. E a primeira coisa que Paulo fez, está lá em Atos 9, versículo 9. Você vai ver que o apóstolo Paulo começou um jejum, diz lá que ele não comeu e não bebeu por 3 dias e 3 noites. Ele tomou uma decisão. Eu preciso reverter esse quadro. Eu preciso mudar esse quadro. Quando eu fui chamado para jejuar 3 dias seco, eu fiz um jejum seco de 3 dias, eu não tinha interesse de fazer muitos. Eu tinha visto Esther chamando numa situação de dificuldade, mas foi um tempo que desatou milagre na minha vida. E eu tive uma experiência diferenciada com Deus. Naquele ano, quando eu terminei um jejum seco, foi no mês de janeiro, o Espírito Santo me conduziu a eu fazer um por mês. E eu fiz 12 meses seguidos. Quando eu estava no mês de número 11, faltava eu terminar, dentro do jejum seco, eu tive um sonho que um porco me acompanhava. Não era um porco muito grande, era um porco jovem, né? Tá certo, eu tinha na faixa de uns 40 anos naquela época, então o porco tinha que ser meio jovem mesmo, agora eu já passei dos 60. Mas foi uma experiência muito forte. Esse porco andava de avião, ele andava de ônibus comigo, ele andava de carro, ele ia atrás do púlpito quando eu me gabava de alguma coisa que aconteceu, né? É um instinto maligno da iniquidade querer se gabar. E quando eu me gabava, o porco fuçava na minha perna e falava, valeu, mano. Ele falava gíria comigo, né? E então, quando você tem uma palavra de Deus com clareza, o que o jejum está fazendo em você. Eu entrei numa angústia tão grande nesse sonho, uma luta tão grande com esse porco. Eu bati, eu chutei, eu tentava matar ele, que ele correu de mim. O porco, em algum sonho, se você sonhar com porco, ele é o maior símbolo da iniquidade. Os crentes falam assim, Jesus levou a iniquidade. Interessante, eles falam, Jesus levou a enfermidade e andam doentes. Ele fez um sacrifício por nós. O jejum é uma ferramenta de destruir iniquidade. E eu sabia no sonho que o porco era um espírito de iniquidade que me seguia. E quando eu estava nessa luta, um homem chegou para mim. Ele é um homem que sempre vem falar comigo em sonho, ele é do céu. E ele disse, descubra o nome do porco. Eu citava para ele que o porco era do rock. Não sei se é porque eu sou meio vermelho, mas o porco era daqueles vermelhos. E ele disse, tem um nome tatuado nas costas dele, descobre o nome. E então eu tentei agora olhar o porco, eu tinha batido tanto nesse porco que ele tinha corrido de mim. E no sonho, eu ia chegando na minha casa, o sonho me deixou convivendo com esse porco em igrejas, e eu lembro que esse tempo eu caminhava com José Rodrigues, eu pensava, se ele vê meu porco, ele não vai mais deixar eu pregar no intensivo. Eu já dava aula no intensivo nesse tempo, e você sabe, quando o cara é novinho, ele é fominha de microfone. Agora eu estou num lugar de descanso, eu só vou onde Deus me manda, eu estou muito tranquilo nesse tempo. Um tempo você tem que correr muito, um tempo você tem que orar muito. Eu estou orando e jejuando. Mas para terminar o sonho, eu chegava em casa e o porco estava deitado na minha área. Nesse dia ele não me seguiu, de tanto eu bater nele, mas ele estava me esperando. E então eu rodeei por uma porta e por dentro da casa eu consegui ver o que estava tatuado nas costas do porco. Era argumento. Todas as vezes que você argumenta, né? Todas as vezes que você argumenta,
você está se justificando. Muitas vezes nós não mudamos de atitude. Às vezes Deus usa pessoas muito perto da gente para orientar a gente, para confrontar a gente. Às vezes usa a esposa, às vezes usa um discípulo, às vezes usa uma situação. Mas nós, quando estamos na frente de alguma coisa, como líderes, nós temos maior dificuldade de reconhecer nosso erro. Principalmente quando está acontecendo sinais e milagres. E sinais e milagres, vai ter muita gente no inferno que curou no nome de Jesus. E quando eu descobri o que significava o nome do porco, você argumentar, né, as nossas justiças como trapo de imundícia, eu comecei a intensificar, e aquele homem me disse, descubra o nome do porco e continue esse tipo de jejum, ele vai destruir a iniquidade, né? Mês passado eu reuni aqui com 12 homens para jejuar seco 3 dias, dia 8 ao meio-dia nós começamos um jejum, agora vai ter mais homens comigo, vai vir pastores aqui de Cuiabá, vai vir pastores de Campo Grande aqui, jejum a seco, vai vir pastores de Rondonópolis aqui. Uns vieram, gostaram, e os que vieram estão trazendo outros, né? E nós vamos para um lugar, lá a gente ora quando um está um pouco mal. Às vezes nós queremos pagar um preço sem sentir o preço. Pastor Se Davi, você jejuar 3 dias seco, vai te doer a Pastor cabeça. Davi, o pessoal pediu para você falar um pouco mais sobre o significado desse jejum a seco na sua perspectiva. Eles pediram para você só explicar um pouco mais sobre a importância, o valor desse jejum seco. É uma pergunta que fizeram aqui agora. Ok. Quando você vê Esther, ela estava num lugar sem saída. Esther, ela foi jejuar por causa de pressão. Ele falou, se você não tomar posição, você vai morrer dentro da casa do rei. E ele falou, Deus vai trazer livramento e você vai morrer. Então ela entrou num lugar da responsabilidade que estava sobre ela. Você sabe que nós fugimos da responsabilidade? Nós fugimos. Quando o caldo engrossa, nós queremos jogar para outro, né? Nós queremos culpar o Lula do problema. O problema é nosso, não é do Lula. Nós estamos sendo castigados. Mas o Brasil não jejuma. Você viu tanto de pastor que sobe no palanque para bater nos políticos? Para xingar os políticos? Nós temos pastores do Brasil, se juntar às 50 maiores lideranças do Brasil, nós colocamos milhões de pessoas jejuando, né? Mas eles não vão para o jejum, né? Quando vocês estavam xingando o presidente lá em Brasília, o anjo falou para mim, não vai lá. Você vai preso e o Senhor não te tira. Então, quando você olha esse tipo de jejum, Paulo terminou o jejum, Ananias recebeu uma palavra, vai lá fazer o Paulo ver, né? Ele estava cego, né? Quando o povo se moveu em jejum, Deus colocou na forca Ramã. Ele faz virar a história, né? Às vezes na tua cidade você estava sendo problema de ser oprimido, você vai ser o opressor, né? Deus me colocou num bairro aqui chamado Pedra 90, aqui eu já fiz sete semanas seguidas aqui. E eu caminho no meio dessa turma aqui, os muros são pintados, você vê aqui, né? Comando Vermelho para todo lado. Essa semana um dos chefão do Comando Vermelho aqui me chamou. Ele se converteu, ele largou o crime, mas ele disse assim, eu quero ser discipulado pelo pastor Davi. Quando eles vão dar uma surra numa pessoa aqui, eles pedem licença para mim se é para dar a surra ou não. Entende? Você não faz isso só com oração, não. Você faz isso com jejum, né? Tem alguns que a gente deixa ele tomar a surra, você fala que não conhece ele esses dias, sabe? Uns têm que tomar aquela surra que eles dão, que é necessário, que daí ele converte, né? E quando você entra nesse lugar, e quando você vai fazer isso, você vai passar por momentos difíceis, de dor, de angústia, de aflição, mas o inferno cai. Às vezes Deus te dá uma palavra, é nesse rumo que você precisa caminhar, né? Mas o inferno te parou, né? Ou Deus te parou porque você não teve autoridade suficiente, né? Olha o que era Ramã. Ele era o cara mais conceituado do rei Assuero, né? Ele era o carro-chefe ali. Mas você viu que a forca que ele fez para matar Mardoqueu foi ele que foi para ela? Depois foi os 10 filhos dele, sabe? E quando você compreende isso, sabe? Quando você entende isso,
Eu cheguei numa cidade e eu saí de lá e entreguei uma igreja com 1.400 pessoas em 7 anos. Agora eu não tenho mais esse direito de ter uma igreja local. Eu comecei aqui, Deus mandou eu parar, eu tenho que fazer a vontade dele. Trabalho com adoração e eu cuido de pastores no Brasil, fora do Brasil. Eu trabalho muito pela internet, no particular com eles, né? E estou me dedicando a um tempo maior de oração, de conhecimento de verdades mais profundas. E quando nós entendemos isso, de parar para Deus, né? Parar para jejum de 21 dias, parar para jejum de 7 dias, né? Nada contra esses jejum que você come todo dia, tem problema, né? Mas você vai ficar num lugar muito rasinho em Deus. Você vai ficar num lugar muito raso. Eu não sei se vocês já leram a história, eu acho que era o apóstolo Pé Sangrento, que tentou jejuar 40 dias sem água, e no dia 37 ele foi levado para o hospital, acharam ele desmaiado, né? E deram um soro para ele, e ele estava desmaiado, mas tipo em coma, mas vivo. Colocaram ele no soro, quando ele acordou, tinha terminado os 40 dias de jejum, ele arrancou o soro do braço e foi para casa. Então, quando estão falando aqui, o jejum seco é sem água. Sim, senhor, sem água. 72 horas sem água, né? Nunca uma pessoa... Eu não conheço um caso de alguém que morreu jejumando. Eu já tive 2 casos de pessoas que, quando nós estávamos numa equipe, um dia eu estava com 30 pessoas aqui no Pedra 90 jejuando, 32 pessoas. A maioria ela era mulher. E uma mulher que estava sendo discipulada para ser pastora, hoje ela é pastora na Canarana, pastora Val. Ela desmaiou. Perto do fim do jejum, ela desmaiou, né? Eu juntei com a equipe para adorar, nós íamos tomar uma ceia, nós sempre encerramos o jejum seco tomando uma ceia. Nós adoramos e oramos por ela, dali um pouco ela voltou, sopramos sobre ela, ela recompôs, voltou e foi embora. Teve uma outra vez que uma outra irmã também deu uma desmaiada, né? Mas os homens nem desmaiam. Mas a gente vê as pessoas dizer, eu tenho doente, eu tenho problema nos rins. Jejum seco 3 dias que você vai ser curado dos rins. A tua cura apressadamente brotará, né? E agora que você vai ter nos primeiros jejum dor de cabeça por causa das toxinas, vai ter, não tem problema. Por isso que é bom às vezes você jejuar em equipe, que daí se você é meio frouxo, um ora pelo outro. E tem alguém que não está jejuando, que pode ir lá jejuar por você. Mas um líder que ele não toma partido dele fazer as coisas só, né? Jesus foi só para o deserto. A Bíblia não diz que Jesus jejuou seco, também não diz que ele bebeu, não sei como é que era de água lá no deserto, né? Devia ter alguma fonte se ele bebeu, mas não tem nenhum relato. Jesus tinha o Espírito sem medida, né? E Moisés estava dentro da glória de Deus. Eles jejuaram 40 dias. Mas pessoas normais, eu chamo jejum seco de jejum de menininha, porque uma tradução, Esther diz assim, eu e minhas moças jejuaremos, né? Eu creio que ela tinha algumas servas judias que eram amiga dela, que ela pôde chamar para o palácio para ficar perto dela, né? Ela não estava jejuando com pessoas ímpias, eram pessoas judias, né? Que estavam lá, que eram servas dela. E se esse jejum começou por uma menina recém-casada, ela foi colocada lá por um propósito, eu creio que é um jejum que a igreja tem que atentar para isso, né? As coisas que nós estamos vendo, que o nosso país está tomando, destinos que nós estamos vendo, as coisas que Deus quer fazer, com eles ou sem eles, Deus vai fazer igual, né? Mas ele vai fazer através de homens e mulheres que entram em um lugar, né? Depois que os seus discípulos veem você jejuando, seco 3 dias, eles vão atrás de você. Meus discípulos, quase todos jejum seco 3 dias. Quase todos eles jejum seco 3 dias, né? E muitos que não são discipulados por mim, ficam com curiosidade. Aqui em Cuiabá, uns 4 deu curiosidade e estão vindo. Não sou eu, só sou amigo deles, né? Mas eles descobriram que eles podem ser ajudados. Ele é como uma chave de romper aquilo que te oprime há anos. E é uma coisa que você faz em um tempo recorde, né? É um tempo recorde. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele caiu cego, ele não tinha outra saída. Ele falou, o que eu vou fazer? Vou ficar sem comer e sem beber.
A Bíblia relata isso lá, e veio cura. Quando Deus falou com Ananias, Ananias estava morrendo de medo de Paulo. Deus falou, oh, esse homem vai sofrer pelo meu nome, né? E nós temos vivido um tempo onde as pessoas não têm autoridade. O que você conhece de pastor, que ele faz questão de contar que lutou a noite inteira com o demônio, né? Um pastor lutar a noite inteira com o demônio. Olha, nós estávamos fazendo uma vigília, você precisa de ver. Foi uma luta, endemoniou uma pessoa, foi a noite inteira. Foi porque ele não tinha autoridade, né? Os discípulos passaram vergonha com demônios, né? E tem muito pastor passando vergonha com demônios. Então, o jejum que os fariseus jejuavam, os filhos de Cefas jejuavam também, lá de Atos. Mas o demônio não obedeceu eles, né? E nós temos vivido uma luta tão pequena, porque nós brigamos com demônios de hierarquias muito pequenas. É a misericórdia de Deus que não deixa nós ser envergonhados. É a misericórdia de Deus, né? Quando o Jonas falou comigo isso, eu comecei a orar por vocês. Eu designei uma oração que vocês fossem tomados por uma unção de jejum. É o Espírito Santo que conduz. Lembra que o Espírito conduziu Jesus ao deserto? Os homens de jejum de 40 dias, eles são conduzidos. Moisés ficou no meio da nuvem. Ele deixou Josué no meio do monte, acho para dar uma sondada como é que ele estava, né? E ele saiu de lá, o rosto dele era diferente. E eu sei que aquilo que Deus tem para nós, nesse tempo que nos resta aqui, não vai ser nesse mesmo nível que nós estamos, não. Eu estou num tempo que todos os meses eu vou fazer um jejum desse. Todos os meses eu vou fazer. O mês de agosto eu não vou fazer, porque eu vou fazer 21 no mês que vem. Hoje é dia 1º, né? Mês que vem eu vou fazer 21 dias. Já estou com uma turma grande que vai vir. Não, no mês de agosto. Mês de junho, julho, eu vou fazer um seco. Agora, mês de agosto, eu vou fazer de 21 dias, com água, né? Eu até descobri algo aqui, que tem um site que vende os sais minerais. No nome da caixinha está escrito Jejum Forte, que tem alguns sais que você pode colocar depois nós podemos falar no particular sobre isso, Jonas, tá? Posso passar a foto da caixinha, que tem o site lá, e você pode comprar, né? Parece que é uns 130, vem uns 60 sachêzinhos, né? Ou é 30 sachê. Eu sei que um irmão me deu isso aqui, sabe? Eu discipulo alguns médicos, e aqui tem uma médica, eu estou até com um plano de fazer, eu mesmo, né? Pegar alguém que me ajude a fazer isso, e eu fazer um kit de jejum, que você só coloca sais, as coisas que você precisa, né? As vitaminas, para você jogar num copo d'água e tomar. Eu passei dos 60, eu preciso me cuidar, né? E aí você tomar um pouquinho de sal com algumas coisas colocadas ali, com alguns minerais, né, para ajudar. Quem é novo pode, né? Mas depois dos 60 eu tenho que dar cuidado, senão a musculatura acaba muito, né? E queria falar com vocês que, se você compreender isso, né, você vai ver Paulo falar em vigílias muitas vezes, em jejum muitas vezes. 2 Coríntios 11, 27, ele diz em jejum muitas vezes. Esse homem andou demais, esse homem trabalhava na vida secular. Paulo só tinha férias quando ele estava na cadeia, né? E se nós estivermos jejuando de um nível maior, nós não vamos sofrer consequências que virão aí para frente. Eu não sei até onde Deus vai permitir esse governo aí. Eu ainda não tenho uma palavra que ele vai sair. Não tenho uma palavra. Porque eu entendo que há uma necessidade de um posicionamento da igreja como uma verdadeira igreja. 90% da igreja é infantil, né? E eles têm tantos caminhos que eles fazem para arrumar dinheiro, para fingir que tem poder, e eles estão enganados hoje com coach, com um monte de coisa aí. Nada contra coach, né? Mas até o Daniel Mastral está batizando gente e virou pastor para enganar mais pessoas ainda, sabe? E é porque falta poder. Todo ilusionismo da mente é porque falta poder, né? E não vai haver poder.
Se você quer ter uma vida de oração, se você não conjugar, se você ler os livros dos homens que foram de oração, as biografias, eles tinham uma vida conjugada com jejum. Todos os homens que foram inspiração, conhecidos como homens de oração, eles tinham uma vida marcada por jejum. Jejum era um hábito na vida deles. E aí, quando você está ruim de jejum, não está querendo jejuar, faz um jejum de um dia ou 2 por semana com uma refeição. Quando você está viajando, entende? Né? Então, você almoça, vai até outro dia no almoço, mas isso aí Alguém escreveu uma coisa, eu não consegui ler aqui. O que ele queria dizer? Ele fez uma pergunta? Deixa eu ver aqui, pastor. Então apareceu e sumiu para mim Na aqui. verdade, só para mandar a questão dos sais minerais lá. Tá. Aí Eu mando você para me você, manda, tá, João? me manda, eu Tá? coloco no grupo lá, Tá. compartilho. O pessoal Eu vai mando ser para muito. você e depois você passa para eles, né? Às vezes é necessário, né? Principalmente se você jejum e você precisa ministrar, né? Aí você precisa de um cuidado, né? Mas nós temos que aprender a fechar a boca. Fechar a boca, né? Hoje o povo está aprendendo a cuidar da saúde, fazer caminhada. Esses dias do jejum você faz só alongamento, tá? Né? E fecha a sua boca. Precisa fechar a boca, senão nós não vamos chegar aonde nós temos que chegar. A Bíblia fala mais de 70 vezes a palavra jejum. Jejum, jejuai, jejuemos, jejuarão, né? Jesus disse jejuarão. Quando o noivo subir, jejuarão. Ele tinha acreditado que eu e você ia jejuar, né? E tem ministérios que começaram e terminaram, porque as pessoas não jejuaram, eles não chegaram aonde eles tinham que chegar. Não sei se você quer que eu continue falando, que eu pare, né? Eu estou à Não, sua pastor, disposição. fica à vontade. Até, acho É, que pode ir até às 8, você fica à vontade. Se precisar passar também, mas geralmente até é, fica bem à é, vontade. tá tranquilo, então. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Moisés subiu no monte, lá está escrito não comeu e não bebeu, né? Lá não tem a palavra jejum. A palavra jejum começa com Davi. É de Davi para cá que aparece a palavra jejum, né? E você vai ver que esse homem se entregava a jejum. Tem salmo que ele fala que o couro colou nos ossos, né? Então, não relata os dias que ele jejuou, né? Mas se tem um relato que o couro colou nos ossos, né? Esse homem entrou nesse lugar. E ele conseguiu um lugar em Deus diferenciado, né? Quando começa Mateus, está lá, Jesus, filho de Davi. Tem muita gente que só vê o adultério de Davi, né? E tem muitos homens que caíram em adultério, e ele está vivendo no mesmo nível de Cadarne, se levantou do adultério, mas ele não viveu um lugar em Deus para quebrar esse jugo, né? Ele é um prostituto oculto, né? Prostituto oculto. Domingo eu fui pegar um caminhoneiro aqui que já foi um líder de igreja excelente. Chegou meus áudios até ele e ele veio em Cuiabá, descobriu meu telefone, não chegou através de mim. E hoje ele tá trabalhando de caminhão, mas ele era um líder excelente, né? E eu cheguei nele e falei: você virou um puto e acabou com a saúde da tua mulher, né? Um puto santo. Eles fazem tantas coisas para parecer que são santos, mas sem uma vida de jejum profundo, no lugar de iniquidade que o Brasil está vivendo. O Brasil está vivendo um desafio muito grande. E nós teremos que ter autoridade sobre os demônios de enfermidades que vão vir, sobre as pestes que vão vir. Nós enfrentaremos peste muito pior que o Covid. E nós precisamos ter autoridade sobre isso, né? Na minha cidade morreu 120 pastores. Eu creio que Deus estava falando comigo, né? Quando eu digo minha cidade, Cuiabá e Várzea Grande, né? As duas juntas têm na faixa de 1 milhão de habitantes. O Covid matou 120 pastores nessas duas cidades, né? Entre pastor e pastora. E eu penso que Deus não queria que nenhum deles morresse, né? Eu penso que não era para morrer. Eu estou me preparando para a próxima onda que vem. Nós não podemos deixar os crentes morrer. E nós, como líderes, né, nós temos que ser firmes. Nós temos que ser violentos, né? Desde os tempos antigos se faz violência. E os violentos
se apoderam do reino. O jejum te deixa violento, o jejum te deixa ousado, o jejum te deixa atrevido, o jejum vence todo tipo de medo, todo tipo de medo. Eu estou tomado com a vontade de ser matado pelo evangelho, que eu não sei para onde eu vou para acontecer isso, sabe? Mas eu fico pensando assim que Deus não tinha um propósito de só aqueles 12 morrer matado e Paulo. Deus tem propósito com mais alguns, sabe? Hoje, quando você fala perto de um pastor que nós podemos correr risco, ele fica com medo. Tem um monte de pastor oprimido com depressão o tempo inteiro, né? Deixa eu dizer um negócio para você. Vá para o Salmo 116, você vai ver Davi com depressão. Davi falando, cadeias do inferno me cercaram. Pensamentos de morte, ele teve num lugar de depressão profunda. Naquele salmo, ele diz 2 vezes, cumprirei meus propósitos, uma tradução diz voto. No versículo 14 e no 16 ele diz lá, cumprirei meus votos na presença do povo. Ele entrou em um outro nível de propósito, um outro nível. Eu tenho certeza que vocês vocês têm várias pessoas que são conhecidos de vocês que estão deprimidos. Muitos pastores estão. Eu estou indo para Palmas amanhã. Amanhã, essa hora, eu estou chegando em Palmas. Né? Lá eu vou falar com algumas pessoas particulares deprimidas profundamente. Vou pregar no ministério do pastor Tertuliano, num evento que ele faz lá, dia 3 e dia 4. Mas eu vou falar com algumas pessoas no particular, né? Orientar elas como sair disso, sabe? Né? Nós não temos que viver deprimido, é nós que temos o fogo, nós temos que ser tortura para os demônios. Você tem que ser um torturador de demônios, né? Seja qual for a espécie de demônios. Nós temos que viver nesse lugar. E eu tenho sonhado com Deus levantar uma companhia. Já pensou Deus levantar uns 1000 homens que jejum, né? Deus levantar uns 1000 homens, umas 1.500 mulheres, que sempre quando o homem começa a jejuar, né? Você sabe que a pessoa que mais ensina de jejum no Brasil é a Valnice Milhomes? Agora estava numa campanha de 21 dias de jejum. Aquela mulher jejua demais, os discípulos dela são de jejum terrivelmente, né? Eu já cheguei a assalariar pastor, arrumar dinheiro para pastor de outros ministérios para exigir jejuar 21 dias no mato. Já coloquei o Adevonzir com pastores que tinham medo de jejuar lá em Primavera, pastores da cidade para jejuar. E eu luto para fazer um homem jejuar, né? E quando não estou falando desse jejum de fariseu. Jejum de fariseu, você pode ver que em Isaías 57 ele reclama, era um dia de jejum. Não começou lá, não. Aqui no tempo de Isaías já tinha esse dia de um dia de jejum, né? Um dia inclinar. Esse jejum não vira nada. Esse jejum só faz parte de um ciclo religioso para você dizer que você faz alguma coisa. Se você quer carregar a glória, se você quer carregar a unção, se você não quer ter medo de espécie nenhuma, quer atropelar o inferno, precisa parar. Precisa fazer jejum de 7 dias, 14 dias, 21 dias, 30 dias, 40 dias, e jejum seco de 3 dias. Né? Não faz mal para ninguém. Sabe quando eu chamei uns homens para jejuar esses dias? Eu não chamei nenhuma mulher. Depois eu descobri que tinha 4 mulheres da minha equipe jejuando seco. Agora, uma família saiu de férias aqui, eles têm uma igreja aqui no Pedra 90, são discípulos. Os pais deles são de São Félix do Araguaia. E a pastora me ligou e falou, pastor, eu entrei no jejum seco porque dia 30 nós vamos viajar, porque eu não vou na casa da minha mãe, eu não vou estar jejuando. A pastora fez um jejum adiantado, ela e uma discípula dela. Já jejuaram seco 3 dias, porque eu vou jejuar semana que vem. Eu não chamei as mulheres, não. Eu chamei os homens. Nesse jejum agora que eu vou fazer dia 8, vai vir uma turma de Rondonópolis. E vai vir umas irmãs jejuar seca. Elas mandaram perguntar, só os homens podem ir ou nós podemos ir? É só você começar e falar de jejum para as pessoas. Despertar os que estão dormindo.
Pessoas que não estão jejuando de verdade, eles estão dormindo. O nível de iniquidade que Jesus falou em Mateus 24:12, ela não vai se multiplicar, ela já se multiplicou. O nível de sujeira já aumentou. Então, para nós viver numa dimensão que agrada ao Senhor, nós teremos que jejuar. Os dias que nos restam, os anos até a vinda de Jesus, né? Deixa eu dizer uma coisa para você, eu nunca discuti escatologia com ninguém, eu sempre, enquanto eu tive com José, eu respeitei e vou continuar respeitando o pastor José, entende? Ele foi bênção na minha vida. Só que deixa eu dizer uma coisa para você, a igreja vai passar um arroxo grande antes do arrebatamento. E talvez não seja a grande tribulação, mas o arroxo vai pegar nós aqui, viu? Eu já sei disso. Nós vamos passar um aperto. E nós temos que estar num lugar de jejum, nós temos que estar alinhado com o Espírito Santo. Parar de fazer a nossa vontade, parar de ir onde nós não devemos ir. E temos que ir onde o Senhor quer, né? E o jejum faz isso, ele traz a sensibilidade de Deus. Ele torna nós sensíveis, ele gera uma sensibilidade. E para você aguentar jejum, é só você ler os evangelhos em voz alta, a palavra é poder de Deus, o evangelho é poder de Deus. Antes de vocês chegar aqui, eu estava lendo o evangelho de João em voz alta. Eu quero terminar ele hoje, porque amanhã eu vou estar viajando, sabe? Né? Eu comecei hoje de madrugada. Sabe que hora eu levantei? A hora que eu enviei os áudios hoje, alguém que recebe meus áudios, sabe? Aquela hora eu levantei, não dormi mais. Saindo daqui, eu vou para a minha aula de Pilates, volto depois, eu vou dormir um pouco, desligo meu celular e vou dormir umas 2 horas durante o dia, ou antes do almoço, ou depois do almoço, né? Eu fico acordado na hora que os povos estão dormindo, né? E nós precisamos de gente assim, gente que não se rege pelo celular, né? Eu entrego meu celular para minha esposa uma vez por mês e fico 3 dias sem celular. Ela que atende. Todos os meses eu faço isso. Eu vou em Palmas, volto, né? Termino o jejum, esse seco. Aí eu tenho uma reunião de pastores em Cuiabá. Eu comecei uma reunião de pastores aqui de novo, que as minhas viagens acabaram com isso. Agora eu comecei de novo. E já está vindo uma pastorada legal aqui, né? E a próxima reunião que eu vou falar com eles, eu vou desafiar eles a ser homem de Deus, né? Você já viu que a maioria dos pastores chama, às vezes, a gente chama a gente de homem de Deus, é mais para bajular a gente, viu, Jonas? Né? A gente tem que ser homem de Deus de verdade. O caldo vai engrossar e nós vamos triunfar sobre tudo, né? Eu estou encerrando, que está dando 7 horas, né? Que a porção do Eterno seja sobre vocês. Pai, eu oro por esses homens que estão nessa reunião, não sei se tem algumas mulheres, mas eles são os capacitadores da sua casa. Que eles sejam despertados para um tempo de jejum de 40 dias. Talvez eles tomem com algum sais, algum suco, mas sem comer comida, sem comer nada sólido. Senhor, entrou um tal de caldo no jejum, que tem gente que vai jejuar e sai gordo do jejum. Tire esse demônio de nós, Jesus, para nós parar sem comer, para sentir a dor que você sentiu, Jesus, para pagar o preço que Moisés pagou. Nós sabemos que o Senhor foi numa outra dimensão, e tu tem uma dimensão maior para nós. A sombra do apóstolo Pedro curava as pessoas, e às vezes nós ficamos orando semanas por um doente. Tem misericórdia de nós, Jesus, e repousa sobre nós com uma porção do teu Espírito que ainda não vivemos, com uma porção do teu Espírito que ainda não conhecemos. Nós precisamos viver a glória que ainda não vivemos, Senhor. Por isso, esses homens que estão no discipulado do Jonathan sejam visitados com uma glória que eles ainda não conhecem, com um sustentar de Deus, e eles sejam tomados de uma vontade de jejuar como nunca foram tomados. Eles sejam revestidos de uma glória que eles nunca foram revestidos, que um instinto de responsabilidade, como teve em Esther,
ela tomou sobre si uma responsabilidade de reverter um quadro, de entrar e enfrentar a morte. Se o rei não levantasse o cetro, ela morreria. Jesus, nós temos nesse tempo que se o rei não levantar o cetro, nós morremos. Por isso levanta esses homens. Eles são homens de conexões muito grandes. Eles são homens da internet. Eu não sou homem da internet, mas eles são homens de muitas conexões. Eles podem despertar uma multidão para jejuar seco. E eu oro em nome de Jesus. Senhor, os desperta, Senhor, os sustenta. Sustenta eles com unção de jejum. Sustenta as mãos levantadas, os joelhos dobrados e a firmeza. E eu oro em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Estou Amém. encerrando, deixa eu dizer algo para vocês. Quando você vai para um jejum seco de 3 dias, tem Bíblia no YouTube, não se atraca, se desgastar, lê, se desgasta. Ouve Bíblia. Quando você está num jejum maior, ouve Bíblia. Se você quer ver alguma coisa, vê um filme bíblico. Tudo isso te alimenta, né? Ouve Bíblia. Ouvindo Bíblia, a fé te faz crescer. A fé vem pelo ouvir e ouvir. Tem gente que bem na hora que ele está jejuando, ele começa a gritar com o diabo. Não chama o diabo não, ele vem por conta. Tá? Ele vai trazer todo tipo de tentação. Ele veio para Jesus. Quando você vai para o jejum, quando eu comecei, eu fazia guerra. Eu passava mal. Hoje não, porque não tem guerra maior que jejum a seco 3 dias. Então fique ouvindo Bíblia. Durma ouvindo Bíblia. Põe o livro dos Salmos lá, ó, é 7 horas e durma 7 horas, tá? Ouve Bíblia quando você for jejuar. Jejum seco e jejum com água prolongado, ouve muita Bíblia. Você vai sendo cheio do pão da vida. Ele é o pão da vida. Quando a gente quer fazer tudo numa vez só, você quer ministrar, pregar, fazer guerra e jejuar. Não, quando você vai para jejum prolongado e jejum seco, para, sai da mídia, deixa alguém respondendo as coisas, não entra em guerra de ninguém. Né? Coloca alguém, um grupo que você tem de oração, tem uma necessidade de oração. Eu não paro, se eu atendo o WhatsApp, eu coloco para quem não está jejuando. Ore por essa causa, ore por essa causa, né? Ore por essa causa. Eu não posso parar de orar por causa das conexões que eu tenho, né? Amém? Amém. Amém? Amém. Pastor, muito obrigado, viu? Que palavra realmente prática, edificante. E eu creio, para mim, eu já me senti desafiado. Nós temos que jejuar, irmãos, todos os meses e motivar as pessoas a estar fazendo esse jejum seco de 3 dias. Eu senti um desafio profético aqui. Deixa Deus falar com vocês. Amém? Tremendo, tremendo. Amém. Que Deus abençoe o pastor Davi, que Deus abençoe cada um dos irmãos. E vamos falando, pastor. Um abraço. Depois manda os sais minerais lá, aquilo que você puder compartilhar com a gente, tá bom? Ok, Joel, vou providenciar isso ainda hoje. Amém. Deus abençoe. Paz. Paz, povo de Deus Deus. abençoe vocês também. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Deus Amém. abençoe. Deus Paz do abençoe Senhor. cada um de vocês. Amém. Paz, Deus abençoe a todos. Palavra maravilhosa. Amém, É. Jefão. Deus abençoe. Aleluia.